Bom dia, bom dia. Mais uma live iniciando, quinta-feira. Hoje nossa conversa vai ser sobre alimentos fits. Será que emagrece, auxilia no processo de emagrecimento? Vamos tirar algumas dúvidas. Hoje a conversa vai ser comigo, com a doutora Melissa, endoscopista, com a Raquel, a nossa coach. Já vi que as duas já entraram aqui. Não estou conseguindo aceitar. Bom dia, Lê. Bom dia, Rá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Bom, doutora. Bom Tudo dia, bem? menina. Saudades de vocês. Como é que vocês estão? Quanto tudo, tempo? Pois tudo é, bem? tudo Tudo ótimo. bem, doutor? Muita coisa acontecendo na Endovita, no mundo, né, no nosso dia a dia, mas muito feliz mesmo de estar aqui hoje e ver vocês, lindas, Bom, que maravilhosas. legal. Faz tempo Ai, que bom. que troca, né? Por aqui. Meninas, se quiserem se apresentar, para quem não me conhece, eu sou nutricionista da Endovita, Letícia. Hoje nossa conversa vai ser, como eu estava falando, com a Raquel e com a doutora Melissa. Rafa, fala um pouquinho de você. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui que estão ao vivo e para quem vai assistir essa live depois, que as nossas lives ficam sempre salvas, para poder, quem não conseguir estar ao vivo, assistir. E pedir para que vocês cliquem aí nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, e compartilhem com os amigos, com as pessoas que vocês sabem que estão precisando de ajuda nesse momento e não conhecem sobre as nossas lives, né? Eu sou Raquel Ribeiro, sou profissional da área da saúde, sou formada em educação física, licenciatura e bacharel, mas nessa caminhada aí da área da saúde, eu descobri que não era só fazer exercício para emagrecer, né? Que tinha alguma coisa além. E aí eu fui estudando, me especializando, fazendo vários cursos, fiz pós em medicina do estilo de vida no Einstein. Atualmente eu estou fazendo uma outra pós de comportamento alimentar e nutrição e coaching. E eu recebi uma dúvida, meninas, essa semana muito importante que eu queria aproveitar e esclarecer. Eu atendi uma paciente, ela falou assim comigo, eu não sabia, né, que tinha o seu atendimento, eu não sabia qual que era a diferença entre o seu atendimento e o da Letícia, entre o seu atendimento e o da Dani, né? Então, o que que um coach faz, né, o coach de saúde faz no processo de emagrecimento? O coach de saúde, ele vai te ajudar a aprender a fazer a gestão da sua saúde, né, de forma efetiva, colocar em prática o que a lei passa para vocês, um protocolo alimentar, porque a gente acha muitas vezes que a gente tem uma prioridade e na verdade a gente não tem o conhecimento. Então eu te ajudo nessa caminhada de decisões, de descobertas sobre você mesmo, para promover a sua autonomia e a sua saúde, que é isso que faz uma pessoa se tornar autônoma e, né, responsável pelas suas escolhas. Meninas, obrigada. Ótimo. Mê, se quiser se apresentar, faz tempo que você não aparece aqui com a gente. Muito tempo, meninas, mas voltamos, tá bom? Então, eu sou Melissa, eu sou médica, sou cirurgiã do aparelho digestivo, sou endoscopista do aparelho digestivo e eu faço parte da equipe de endoscopistas bariátricos do Instituto Endovita. A gente trabalha com gastroplastia endoscópica, balão intragástrico, plasma de argônio e vários procedimentos clínicos, cirúrgicos e endoscópicos para auxiliar no emagrecimento. Trabalho junto com o doutor Eduardo Greco, o doutor Thiago Souza, faço CPRE também, e minha paixão é a obesidade, o diagnóstico e tratamento da obesidade. Eu fiz especialização em nutrologia, trabalhei sempre na minha formação com cirurgia bariátrica e obesidade, e para mim é um prazer muito grande falar sobre isso, além de falar do meu crescimento pessoal nessa caminhada do emagrecimento, porque eu também tive sobrepeso, né? Então, para mim é muito, muito gostoso falar sobre isso e compartilhar esses passos. A gente está sempre à disposição aí para todo mundo tirar suas dúvidas. Aproveitando a fala da doutora Melissa, olha como é importante a gente ter especialistas, né?
na promoção da saúde que já viveram a obesidade, né? A doutora Melissa acabou de relatar que ela viveu, né, a obesidade. Eu, para quem não me conhece, é a primeira vez, também passei pela obesidade. E quando a gente. O que que é empatia, né, gente? Uma palavra que fala tanto hoje sobre empatia. Empatia, aí os coraçõezinhos que eu adoro, gente, obrigada. Empatia não é você entender a dor do outro, né? Ah, eu entendo, eu sei que você está passando. Não. É você identificar essa dor porque você já viveu essa dor. E quando eu sei quão é difícil a promoção da saúde, de bons hábitos no dia a dia, fica mais fácil atender meu paciente. Que é muito fácil a gente falar que tenha bons hábitos, né? Mas todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem uma vida muito corrida, e quem realmente vive os bons hábitos sabe a dificuldade de colocar isso no dia a dia. Aproveitando esse momento de partilha, né, vou falar que eu também já estive acima do peso, já sofri bullying na escola, já tive transtorno alimentar, então assim, acho que ninguém tá aqui à toa, né? E quando a gente fala de tratamento de obesidade, como a Rá estava falando, tem que ser com uma equipe multidisciplinar e uma equipe preparada e especializada e com empatia para conseguir tratar, né? Não é só uma Verdade. questão teórica, não é só passar o conhecimento teórico, mas é entender o momento que esse paciente está, o que ele está disposto a fazer. E isso é o que a gente mais vem trazendo nas lives, né? Essa questão da empatia, da escutativa, do auxiliar, que eu acho que é fundamental para esse processo, né? Perfeito, Lê. E bem-vindo ao nosso time. Isso Pois é uma novidade, né? Nunca tinha compartilhado com vocês, mas faço Verdade. parte disso também. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre os alimentos fits, né? Quem nunca começou uma dieta e aí vai nas lojas de produtos naturais, hoje a gente tem uma gama enorme de alimentos que falam que são fits, que não engordam, que você pode comer à vontade. Puxando um gancho já para falar que sempre tem o alimento vilão e o mocinho, cada hora é um. E aí eu vejo que hoje tem muita informação e as pessoas ficam muito perdidas, né? O que de fato me ajuda a emagrecer? Ou acaba trocando, por exemplo, alimentos naturais por shakes ou por barrinhas de proteína. Será que isso auxilia no meu processo de emagrecimento? Então, assim, acho que para iniciar a gente já pode falar que o processo de emagrecimento, claro, lógico, tem vários fatores para isso, mas é uma balança. Eu preciso gastar mais e consumir menos, né? Tem vários fatores que acabam influenciando, questões hormonais, psicológicas, mas de fato tem essa questão calórica, essa ingestão calórica que precisa ser diminuída, esse gasto que precisa ser aumentado, né? E aí, às vezes, a gente acaba trocando por alguns alimentos, como eu estava falando de lojas de produtos naturais, achando que vai me auxiliar a emagrecer. E assim, alimentos industrializados, primeiro, que eu acho importante e dá uma autonomia muito grande para o paciente, aprender a ler rótulo, gente. É Uhum. muito importante, porque não é porque o alimento está numa loja de produto natural que significa que ele é saudável, né? Então, a gente olhar o rótulo ali sempre vai ter a lista de ingredientes. Uma dica: quando tem muitos aditivos da indústria, quando tem muito nome que você não conhece, já fica com o pé atrás. Porque eu já sei o excesso de condimentos, de alimentos, de aditivos que a indústria está colocando em cima. Então, será que de fato é saudável? Ele perde aquele estado natural dele, aquele estado in natura. Ele é um alimento industrializado. E quanto mais coisa, quanto maior essa lista de ingredientes, pior a qualidade nutricional. Então, isso acho que já é uma dica importante. Segunda dica, quando a gente fala de rótulos. Nos ingredientes, na lista, a gente sempre tem, eles estão pela a ordem, né? Tá pela quantidade que tem dentro dele. Então, se eu pego um alimento que o segundo ingrediente é açúcar, então pera lá, o segundo ingrediente que mais tem nesse alimento é o açúcar. Por Uhum. isso que é legal a gente saber ler rótulo também, tá? E aí, eu não vou entrar em todos os nomes, mas tem vários tipos que são açúcares e que estão escritos no produto de maneira, né? De maneira diferente. E aí as pessoas acham que não é. Então, hoje a gente fala muito dessa linha clean label, né? Quando a gente procura um alimento prático. E o que que é isso? São alimentos com menos aditivo possível. Sabe quando você vai lá nos ingredientes, por exemplo, uma pá de amendoim, você vai ler no rótulo, amendoim torrado. É um alimento mais clean label, é um alimento que não tem tanto aditivo, né? Então, é um alimento que a gente pode optar por incluir. Mas, de fato, o que que emagrece? Esse gasto calórico, né, diminuído e alimentos de origem natural.
né? Os alimentos in natura. Mas aí a gente vai abrir mais para discussão. Meninas, se vocês quiserem complementar alguma coisa, se deixar eu fico falando. Então, meninas, eu acho esse tema muito importante, porque quando a gente começa no caminho do emagrecimento, a gente tem muitas dúvidas, né? Até porque a gente recebe nas mídias que todo alimento fit, light ou zero é bom para o emagrecimento. Para conseguir esse balanço energético negativo, a gente pode usar muitas ferramentas, né? Então, a gente tem atividade física, a gente pode melhorar a parte do sono, relacionamentos, tudo isso que a gente vem falando ao longo do tempo, né? Mas a base, infelizmente, é a dieta, tá bom? É as boas escolhas que a gente faz no dia a dia, que geram realmente uma perda ponderal importante em termos de perda de gordura. A Lê deu muitas dicas já, muitas muito boas, né? A gente precisa optar por alimentos mais naturais, a gente precisa olhar o rótulo de todos os produtos que a gente tem no mercado, mas para mim a dica mais importante é a organização, tá bom? Se você conseguir organizar um plano alimentar prescrito pela sua nutricionista, nutrólogo, uma pessoa especialista e com conhecimento, e se você puder tirar umas horas por semana, uma horinha, duas, para organizar a sua semana, com certeza você vai ter um acesso melhor aos alimentos corretos. Os alimentos prontos para consumo, eles têm risco maior de ser mais industrializados, ter mais calorias, e no final, eles são uma praticidade que não é muito favorável para o nosso processo, né? Então, assim, eu gostaria que a gente pudesse deixar essa sementinha de cozinhar nossa própria comida, de procurar alimentos mais saudáveis e se organizar para a alimentação da semana, de 2 semanas ou do dia, né? Hoje em dia, todo mundo leva a malinha com a comida, com as marmitinhas, porque é mais um jeito de dar amor para nós mesmos e a gente cuidar da nossa saúde, né? O que vocês acham, meninas? Perfeito, doutora. E assim, como colocar esse planejamento efetivamente na nossa vida? É difícil, gente, todo mundo tem uma rotina muito puxada, seja de trabalho ou pessoal, né? Mãe com filhos e uma demanda muito grande. Então, o que eu posso te falar? Você precisa aí do outro lado de uma ajuda para estabelecer essa organização e essa meta, mas uma meta viável. Porque quando a gente passa por esse processo de emagrecimento, a gente acha que tem que ficar entre o 8 e o 80. Ou eu faço tudo, né? Tudo bonitinho, tudo direito, ou eu não faço nada. E aí eu enfio o pé na jaca e vou ser gorda. E não é sobre isso, gente. A gente precisa dar pequenos passos, né? E em direção ao nosso objetivo. E não é fácil fazer isso sozinho. Aí entra o especialista em gestão de saúde, que vai te ajudar a organizar, vai te ajudar a enxergar se o que você está se propondo é viável, ou se você está se propondo muita coisa, e quando a gente se propõe muita coisa e não consegue colocar em prática, a nossa percepção de capacidade de realizar aquilo vai diminuindo. E aí, eu não consigo hoje, eu não consigo amanhã, eu não consigo daqui uma semana. Aí você fala assim, não, esse negócio de ser magro é muito difícil, eu não consigo. E aí você larga de lado o seu novo estilo de vida. Então, assim, a gente precisa de ajuda para entender o processo, porque a doutora Melissa, a doutora Letícia já falou que é um processo complexo, né? A obesidade, ela traz várias comorbidades associadas, e comorbidades, gente, para quem não sabe, é doenças, né? E a gente precisa olhar para a gente, olhar para a nossa vida, enxergar o que realmente é prioridade, o que a gente está conseguindo fazer do nosso tempo, e a organização da nossa cozinha é o primeiro passo, né? O que tem no meu armário? Será que está facilitando minha alimentação ou ela está me sabotando? Porque na correria do dia a dia, a gente tem vários ali gatilhos que levam a gente a comer errado. Então, essa ajuda para olhar a sua casa, olhar a sua geladeira, olhar o seu armário, olhar para a sua vida, porque o excesso do alimento não é por causa da comida, é por causa da sua vida que está desorganizada, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é assim: se você quer ter ideia de como está a sua vida, olha para sua bolsa.
Olha para o seu guarda-roupa, né? Se tá tudo desorganizado, você não tá achando nada, com certeza sua vida também no todo vai estar assim. Então é difícil mesmo a gente colocar em prática bons hábitos, mas é possível, a gente precisa só de direcionamento, né? E a cozinha é o primeiro lugar. Eu não preciso passar horas na cozinha para fazer uma alimentação saudável e nem gastar muito dinheiro. Eu só preciso de conhecimento. Eu preciso de estratégia. Uma estratégia que eu sempre dou para os meus pacientes, e eles adoram, é um bolo saudável, né? Faz aquele bolo saudável, fraciona em porções e congela. Quando você precisar, já tem ele pronto. Você não se sabota comendo o que não pode. Então, a gente tem vários caminhos aí para poder te ajudar nessa caminhada. Sim, extremamente importante. E aí a gente percebe que muitas dos pacientes já chegam com essa queixa mesmo da falta da organização. Ah, eu não cozinho porque eu não tenho tempo, eu como o que tem na rua disponível. Então, quando a gente. Ou uma outra coisa também muito comum, eu não tenho tempo de almoçar, eu não sinto fome no café da manhã. E aí, quando eu chego em casa à tarde, eu chego, o que costuma acontecer? Chega com uma nota de fome muito alta, então você não seleciona nem quantidade e nem qualidade. Eu vou comer o que eu ver pela frente, eu vou comer muito rápido, então meu corpo não vai sinalizar que eu estou saciado e muitas vezes eu vou comer mais do que eu preciso, né? Então, por isso também a importância do fracionamento e aí pelos pontos que a Rá trouxe também a importância da empatia do profissional, de entender qual que é o momento que esse paciente está. E aí, por isso, a importância de procurar uma equipe especializada em obesidade, né? Para ter essa empatia, para entender, será que aquele plano alimentar que eu vou passar neste momento é o ideal para aquele paciente? Ele está acabando de relatar para mim que ele só faz 2 refeições por dia. Será que se eu fracionar em 6 e mandar ele comer de 3 em 3 horas vai funcionar? Então, isso é Verdade. importante, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro nesse sentido de entender o momento que ele está, de entender a atividade física que ele está disposto a fazer. Uma coisa que eu faço muito na prática é passar essa bola para ele mesmo. O que você está disposto? O que você busca? O que faz sentido para você? Que eu acho que essa frase é o ponto-chave. O que faz sentido para você? Porque tem que fazer sentido. Senão vai ser um plano alimentar que você vai sair na hora maravilhoso, mas se você vai colocar na sua gaveta e lá vai ficar. Então tem que ser Verdade. tratado junto, tem que ser pensado junto, né? E o que faz sentido? E eu tô naquela correria, os alimentos práticos. Então as meninas deram algumas dicas de ter esse planejamento, de não necessariamente, né, recorrer a esses alimentos práticos industrializados, porque a gente perde um pouco essa métrica até de ingestão calórica. Mas e aí, Letícia, se eu tô numa situação que eu não consigo, o que é melhor? Gente, sempre é melhor o alimento in natura. Se eu tô numa situação que eu não consigo, uma salada de frutas com iogurte e granola, vamos falar de alimentação também, que também foi o tema escolhido, é muito melhor do que uma barrinha de proteína fit. Eu tenho um iogurte, claro que isso é individualizado, mas quanto mais natural o alimento, quanto menos processado esse alimento, melhor ele é. Então, o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, ele traz isso muito bem colocado e é fundamental. Quanto mais natural, melhor ele é. Maior qualidade nutricional, maior gama de nutrientes ele tem, né? E aí, quando a gente fala de um alimento industrializado, sempre lembrar